O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nestes tempos de imposição de grandes sacrifícios à maior parte da população portuguesa, mas inclusive da Madeira, quer sejam famílias, quer sejam empresas, consideramos que é preciso tomar iniciativas concretas no sentido de que esses sacrifícios sejam o mais justos possíveis e equilibrados. E, enfim, na Madeira a situação exige uma dinâmica diferente e exige uma atenção diferente daquela que tem sido, aliás, que tem ocorrido. Aliás, é preciso lamentar que parece que não temos governo na região autónoma da Madeira. A região está parada, o investimento privado está parado, o desemprego cresce, as empresas têm dificuldades cada vez maiores em manter-se em funcionamento, de porta aberta, e não vemos nenhuma iniciativa por parte do Governo Regional no sentido de facilitar a ultrapassagem deste problema. Sabemos que há necessidades financeiras colossais, significativas, decorrentes do endividamento que criou um garrote em toda a região, quer nas empresas, quer nas famílias, mas isso não significa que não hajam soluções e que não se tenha que abrir outros caminhos. O Governo Regional está parado, está autenticamente parado, está, porventura, a engendrar mais um plano de sacrifícios para os madeirenses, mas tem que haver vida para além do plano de resgate. É indispensável que as pessoas que têm responsabilidades governativas tenham essa perspectiva. Ora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a apresentar um conjunto de soluções que, infelizmente, ainda não foram discutidas na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que já devia estar em pleno funcionamento e que está apenas a meio gás, enfim, por razões que não compreendemos. Devíamos estar a discutir os assuntos que os madeirenses precisam de ver discutidos e, sobretudo, precisam de ter soluções, mas nós estamos a apresentar um conjunto de soluções e gostaria hoje de falar de uma que nos parece muito importante, que é a alteração ao Decreto Legislativo de 12 de 2010, que tem a ver com o gestor público e que o Estatuto do Gestor Público, e que imprime, do nosso ponto de vista, uma certa moralização naquilo que é, enfim, a vida dos gestores públicos na região. Nós não consideramos que na Madeira existam empresas públicas em confronto direto com o mercado, em concorrência direta com o mercado, que faça com que os gestores públicos, no fundo as administrações das empresas públicas, tenham salários tão elevados como aqueles que nós constatamos na região autónoma da Madeira. Consideramos que neste momento de sacrifícios é preciso que todos paguem a fatura, digamos assim, e não apenas as famílias mais desfavorecidas, as famílias, a classe média e as empresas. É preciso que haja equilíbrio nesta distribuição de sacrifícios e não consideramos normal que, perante o facto de estarmos perante empresas públicas que não estão em concorrência direta no mercado, penso que compreendem isso, as sociedades de desenvolvimento, os madeiras tecnopolos, enfim, são empresas que são apenas extensões da administração pública direta. Não são empresas que tenham que estar a correr os riscos das normais empresas do setor privado. E isto, de facto, tem que ser equacionado de forma diferente. Um gestor de uma empresa desta natureza não é mais do que um diretor regional, que responde perante a administração pública e que não assume nenhum risco e não assume nenhum enfim, contratempo relativamente ao mercado. E isto muda tudo do ponto de vista das remunerações. Por isso nós achamos que deve haver limites para estas remunerações e nós vamos apresentar em Decreto Legislativo Regional uma proposta que, em primeiro lugar, implica um limite da remuneração do gestor público, a remuneração do diretor regional. Achamos que é aquilo que é justo pagar por um gestor desta natureza. Naturalmente que deixamos de parte aquelas empresas que, por estarem em contacto direto com o mercado e, portanto, terem concorrência nesse mercado. Na região autónoma da Madeira, eu só me estou a lembrar de uma delas, que é a empresa Sementes Madeira, que concorre naturalmente no mercado aberto. Essas, eventualmente, deixamos, enfim, ao dispor do mercado para valorizar essas empresas, mas o mercado determina, essas empresas não, esses gestores, mas o mercado determinará o valor. As outras, que têm um mercado protegido e estão, enfim, quase que dentro de uma incubadora do contribuinte madeirense, somos nós que pagamos tudo aquilo e, portanto, o risco é do contribuinte e não do gestor. Nós achamos que isso deve ser, esse limite de remuneração deve ser estabelecido com base no rendimento ou na remuneração do diretor regional. Por outro lado, achamos também que não deve ser deixado de lado a possibilidade de haver, enfim, um contrato por objetivos, no sentido de garantir que o gestor faz
faz mais com menos, ou seja, consegue superar aquilo que são os objetivos da própria empresa. Mas também aí tem que haver limites, ou seja, se há uma determinada remuneração variável, que nós admitimos que exista, essa não pode ser superior a 40% da remuneração fixa. É um outro travão, digamos assim, aos excessos que nós temos assistido aí na administração das empresas públicas regionais. Além disso, ainda um outro travão tem a ver com as senhas de presença, nomeadamente aos gestores públicos que exercem funções não executivas, que tenham um limite total até 30% da remuneração média dos gestores executivos. Portanto, com estas medidas, nós consideramos que é possível devolver, de facto, maior justiça àquilo que é a distribuição de sacrifícios. Todos temos que fazer esse esforço e não consideramos normal que outros não façam, como é o caso dos gestores públicos, que são conhecidos, digamos assim, as remunerações que estão em cima da mesa. E lamentamos que estas medidas não tenham sido tomadas mais cedo, não tenham, enfim, já não estejam em vigor, porque não temos, de facto, tempo a perder. As coisas estão, de facto, numa situação tão calamitosa que era indispensável tomar medidas desta natureza. Não sei se têm perguntas? Sim. Falou na Cimentos de Madeira e a empresa Jornal da Madeira. Também tem administradores, inclui também nessa lista? Sim, a Empresa Jornal da Madeira está incluída naturalmente neste procedimento. A Empresa Jornal da Madeira não tem, enfim, está no mercado e é totalmente suportada pelo contribuinte. Aliás, é um exemplo paradigmático de que é o contribuinte que suporta. São conhecidas as transferências anuais do Governo Regional para a empresa Jornal da Madeira, que rondam entre os 3,5 e 4 milhões de euros, o que significa que, de facto, não tem muito sentido que os administradores destas empresas possam oferir remunerações acima daquilo que ganha um diretor regional e, portanto, a questão coloca-se também nesse sentido. Embora, no caso da empresa Jornal da Madeira, como já foi do conhecimento público, o PS Madeira tem uma posição muito clara. Digamos assim, essa empresa deve ser entregue à Diocese a um custo simbólico, a um preço simbólico de €1, de maneira que a Diocese siga os seus intentos do ponto de vista editoriais e não deixar ao dispor do Governo Regional um órgão dessa natureza que segue apenas fins de propaganda política e que, obviamente, coloca problemas sérios não só à concorrência no setor, mas também à pluralidade informativa.